Bom dia. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de 4 propostas de lei que têm que ver fundamentalmente com matérias de transposição de diretivas de decisões-quadro no âmbito de JAI, e a Sra. Ministra da Justiça, de seguida, faria a apresentação desses diplomas aprovados hoje no Conselho de Ministros e que seguirão para a Assembleia da República. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um diploma que aprova as regras relativas à aplicação de bases da política de ordenamento e de gestão do espaço marítimo nacional, em desenvolvimento da Lei Quadro, que tinha sido já aprovada, da Lei de Bases, que tinha sido aprovada para a Assembleia da República, e a Sra. Ministra da Agricultura e do Mar far-vos-á também de seguida a apresentação com mais detalhe dessa medida hoje adotada pelo Conselho. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a decisão de alargamento no âmbito da Agência para a Energia, a ADEN, cometendo esta agência competência também, que já tem relativamente à eficiência energética, a chamada eficiência hídrica, aproveitando para incluir também, como associado da agência, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente. Em consonância com isso, são também cometidas à agência, fica também na lei, a responsabilidade de fiscalização é reforçada sobre a atividade da agência, passando a agência a ficar sobre a alçada da Inspeção-Geral de Finanças e do Tribunal de Contas relativamente aos procedimentos contratuais que desenvolva. O Conselho de Ministros aprovou também hoje, nos limites da Lei do Orçamento do Estado, a autorização ao IGCP, a Agência de Gestão e Tesouraria da Dívida Pública, a autorização para a emissão de dívida de acordo com os parâmetros que estão definidos na Lei do Orçamento do Estado, que entrou em vigor no passado dia 1 de janeiro, como sabem. O Conselho de Ministros aprovou também hoje a proposição ao Conselho da União Europeia dos membros representantes do Comitê das Regiões. Como sabem, integram membros quer das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, quer membros representantes do universo autárquico nacional. Foi hoje aprovado também, sob proposta, obviamente, quer da Associação Nacional de Municípios, quer dos Governos Regionais dos Açores e da Madeira, a composição da representação portuguesa neste Comitê das Regiões. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a designação dos membros do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa, que, como sabem, é uma administração conjunta do Metropolitano de Lisboa com a Carris, com a Transtejo, e integra os membros hoje eleitos, no caso da Carris e da Transtejo, bem como da Soflusa. A eleição dos membros do Conselho de Administração é feita em Assembleia Geral. Apenas no caso do Metro é que é por resolução do Conselho de Ministros, e os membros hoje aprovados para presidir é o Dr. Rui Loureiro, que era anteriormente Presidente do Conselho de Administração da Refer, é o Dr. Pedro Gonçalo Aleixo Bogas, o Dr. Tiago Carvalho dos Santos, a Dra. Maria Manuela Bruno de Figueiredo e o Dr. José Rui Roque. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros a designação dos membros do Conselho de Administração do Teatro Nacional Dona Maria II. Tenho aqui também os nomes que vos posso dar. Neste caso é o Dr. Miguel Honrado, e como Presidente, e como vogais Cláudia Sofia Belchior e Sofia Pacheco de Campos Carvalho. Por último, referir-se, foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a autorização ao Instituto de Emprego e Formação Profissional da realização de despesa relativa à aquisição de serviços de vigilância e segurança para os anos 2015 e 2017, até um valor de 12,8 milhões de euros. Peço então à Sra. Ministra da Justiça para vos fazer a apresentação dos diplomas hoje aprovados na área da Justiça. Obrigada. Eu começaria por referir que parte substancial destes diplomas se refere à cooperação judiciária internacional. Como nós sabemos, a cooperação judiciária internacional é absolutamente essencial para o combate à criminalidade, desde o terrorismo, à transferência ilícita de capitais e outros ativos, à exploração sexual, etc. E, portanto, nesta matéria,
foram aprovados um conjunto de diplomas, no caso propostas de lei, que terão que ser submetidas ao Parlamento. Quais são elas? A primeira é a alteração, transpondo uma decisão quadro da União Europeia ao mandato de detenção europeu. De que é que se trata aqui? Trata-se de, principalmente, não permitir que alguém seja julgado sem que tenha tido notícia desse julgamento. É um reforço de direitos, liberdades e garantias, como é evidente. Se a pessoa não foi notificada, não teve conhecimento, não constituiu mandatário que conheça a situação da pessoa em causa, então esse mandado não é reconhecido. Não podemos olhar só para estas questões, de facto, de um ponto de vista securitário e, portanto, é evidente que nós temos que olhar para estas questões numa tripla vertente. A segurança de todos nós, os direitos dos arguidos e, obviamente, as vítimas. Temos depois um regime jurídico que procede à transposição também de legislação comunitária no âmbito daquilo que são a fiscalização e execução das medidas de coação. O que é que se pretende com esta transposição? Que alguém que reside num determinado Estado, mas que tem um julgamento marcado noutro Estado, possa, com exceção da prisão preventiva, cumprir essas medidas de coação no Estado onde reside. Isto prende-se com o quê? Por um lado, com a ressocialização das pessoas, porque há todo um enquadramento, quer laboral, quer muitas vezes familiar, e, portanto, naturalmente que isto permite que dentro da União Europeia estas medidas de coação, com exceção da prisão preventiva, repito, possam ser todas elas monitorizadas. Temos ainda um terceiro diploma que se prende com a questão do registro criminal e a troca de informações sobre o registro criminal. O que é que acontecia entre Estados-membros? O que é que acontecia até agora? Até agora, o que era transmitido entre Estados-membros é se, de alguma forma, a pessoa estava condenada, tinha sido condenada ou não tinha sido condenada, ponto. Não se especificava o tipo de crime. A que é que isto levava? Eu vou dar um exemplo. Alguém que tinha sido, por exemplo, condenado por um crime de violência doméstica. Não sabendo o Estado que pede o registro criminal, não pode adotar medidas de proteção à vítima. E, portanto, é muito, muito, muito importante saber, não só para efeitos de condenação, se aquela pessoa já cometeu um crime ou não, isto é, se é primário, se não é primário, mas também para proteger as vítimas. Temos, finalmente, uma outra proposta de lei que se refere à chamada Plataforma de Informação e Investigação Criminal. Para operacionalizar também o combate ao crime, o que é que se faz? Para além de terem a ela acesso as forças de segurança, passam também a ter acesso os magistrados do Ministério Público e os juízes de instrução criminal. Portanto, magistrados judiciais, o que permite naturalmente operacionalizar. Por outro lado, alarga-se ainda também o conteúdo desta base, que passa a ter acesso não só à informação criminal, digamos assim, mas também a um conjunto de informação que está contida em documentos administrativos. É, portanto, digamos, um conjunto de diplomas que têm estes três objetivos. Um combate intransigente e reforçado à criminalidade, com o reforço no âmbito da cooperação judiciária,
a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e a proteção das vítimas. Este último exemplo que dei, referente à troca de registros criminais entre Estados-membros, é muito claro, porque muitas vezes são necessárias medidas de segurança relativamente às vítimas e, por outro lado, conhecer, no fundo, e se me permitem, o cadastro, isto é, o registro criminal daquela pessoa, para se saber que concreta pena se deve aplicar ou não. Quanto à chamada PIC, que os senhores jornalistas conhecem, esta plataforma torna-a mais operacional, porque é evidente que, não estando lá os magistrados, não tendo acesso a esta PIC, debilitava de certa forma a própria investigação criminal. E é tudo, e fico naturalmente à disposição dos senhores jornalistas. Eu peço antes ainda à senhora Ministra da Agricultura e do Mar para vos fazer a apresentação do diploma hoje aprovado sobre o ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Este diploma que hoje foi aprovado, recordar-se-ão, vem na linha da aprovação da Lei de Bases de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo pelo Parlamento Português. Era necessário fazer a regulamentação da dita Lei de Bases e com este diploma nós hoje fechamos o enquadramento legislativo dedicado ao ordenamento e à gestão do nosso espaço marítimo. Tenho de sublinhar que é a primeira vez que temos em Portugal este instrumento e há, talvez, nenhum país do mundo que tenha um instrumento deste tipo, com esta amplitude e com esta ambição. Isto significa que ficamos dotados, enquanto país, de mecanismos inovadores, mecanismos relevantes para garantir um quadro de estabilidade, de previsibilidade e de segurança jurídica para os investimentos no mar, sejam eles conduzidos por nacionais ou por estrangeiros que aqui queiram investir. Os objetivos desta lei já estavam definidos na Lei de Bases e, portanto, trata-se de concretizar o que estava na Lei de Bases através da criação de um procedimento administrativo que seja célere, que seja muito amigo do utilizador e, por isso, se prevê a criação de um balcão único que funciona em rede com todas as entidades da administração que precisam de participar na tomada de decisões para o licenciamento e também antes para o próprio planeamento do espaço marítimo, e aquilo que está previsto é precisamente isso, que para o investidor, para o cidadão que tem que interagir com a administração, haverá uma única entidade que depois se articula previamente com as demais entidades de maneira a que o processo seja o mais célere, o mais simples possível e o mais amigo possível do investidor. Trabalharemos para que o processo seja desmaterializado, mas precisávamos ter a lei aprovada de maneira agora a preparar os mecanismos informáticos para que isto seja possível e, entretanto, a lei poderá, uma vez promulgada e publicada, entrará em vigor 60 dias depois, já com os mecanismos que naturalmente funcionarão também sem prejuízo de se caminhar para a desmaterialização. Queria referir-vos que esta lei vem na sequência, ou este decreto-lei vem na sequência de uma lei de bases que alcançou um largo consenso no Parlamento Português. Relembro que foi aprovada pelos dois partidos que apoiam o Governo e também pelo maior partido da oposição. No Parlamento eu própria já referi os trabalhos deste decreto-lei e sei que o Parlamento está interessado em participar também neste diálogo através de uma apreciação parlamentar e desde logo manifestei também o interesse do Governo em que isso possa acontecer, de maneira a termos também neste diploma, que é um diploma do Governo, mas que possa também ser debatido e ter um largo consenso no Parlamento. Queria também sinalizar que o diploma foi feito em estreita ligação com as regiões autónomas, de maneira a que possa refletir as regras que se aplicam nesta matéria, que é o princípio da gestão partilhada do espaço marítimo adjacente às regiões autónomas. E, portanto, fica claro que o planeamento e a aprovação dos planos compete ao Governo, mas que nas áreas adjacentes às regiões autónomas, quer o planeamento é conduzido pelas regiões, quer também o licenciamento do espaço nessas áreas compete também naturalmente às regiões autónomas e eu penso que foi um trabalho muito frutuoso que desenvolvemos. Para terminar, diria que
As duas áreas fundamentais deste diploma são, por um lado, o ordenamento e o processo para o ordenamento, para a aprovação dos planos que permitem, de facto, ter um enquadramento estável e previsível e uma fonte de informação sólida para os potenciais investidores, e, por outro lado, a segunda parte que trata da atribuição dos títulos de utilização privativa do espaço marítimo, sejam eles concessão, licença ou uma mera autorização, no caso da investigação científica, e o que temos é, de facto, o procedimento todo regulado. Para terminar, diria que os nossos 3 pilares da política de mar estão agora mais robustecidos. O primeiro é a Estratégia Nacional do Mar, como não podia deixar de ser. O segundo é a arquitetura legislativa, que agora fica concluída. E o terceiro pilar é a parte do apoio financeiro, e estamos também a trabalhar ativamente no Mar 2020, que disponibiliza 400 milhões de euros para o apoio ao investimento na área do mar. Queria terminar dizendo que Portugal, com este diploma, também transpõe a diretiva europeia nesta matéria. Devo dizer-vos que a diretiva foi aprovada no verão passado. É uma diretiva que, no caso português, é subejamente transposta, portanto nós vamos muito além daquilo que são os mínimos acordados em Bruxelas, e isso é propositado porque nós queremos ser um país líder e um país pioneiro nesta matéria, e por isso também este exemplo que já conseguimos dar internacionalmente com a aprovação da Lei de Bases fica agora totalmente provado e consubstanciado com esta lei, e é também uma das razões que nos leva a preparar uma Semana Azul em Portugal, de 3 a 6 de junho deste ano, onde contamos ter, de facto, uma forte presença da comunidade internacional, seja política, seja da área dos negócios, porque, de facto, temos exemplo e ação para demonstrar que queremos ser líderes, temos a ambição da liderança e já temos trabalho feito nesse sentido. Muito obrigada. Ficamos então à vossa disposição. Muito bom dia, Sara Antunes Oliveira, estamos em direto na SIC Notícias. Senhora Ministra da Justiça, perguntava-lhe especificamente em relação à plataforma informática se esta alteração prevê apenas que os magistrados do Ministério Público e também os juízes de instrução possam aceder, ou se é preciso fazer alguma intervenção a nível informático para criar de facto uma base de dados integrada, que nós sabemos que não existe entre as várias polícias, ou se é apenas uma mera troca de informações. E a propósito de plataformas informáticas, perguntava-lhe se a Sra. Ministra confirma as notícias desta semana que dizem que o relatório preliminar iliba os 2 funcionários da Polícia Judiciária e sugere de resto a suspensão do procedimento disciplinar que lhes foi aplicado, e se é verdade que a Sra. Ministra pediu a demissão dos 2 responsáveis do Instituto de Gestão Financeira, Rui Pereira, e também do responsável da informática, Carlos Brito. Relativamente à primeira questão que me colocou, relativamente à plataforma, o adicionar documentos administrativos significa que a plataforma vai ser robustecida. Por outro lado, e portanto passará a dispor de mais informação. Ela tem vários graus de acesso em função do interesse público de quem acede no exercício da sua atividade. Por outro lado, é óbvio que uma plataforma de investigação e de informação criminal que não tenha o acesso dos magistrados é muito menos eficaz e, portanto, ela torna-se eficaz. Quanto à segunda questão que me coloca, referente a uma matéria que não a que estamos aqui a tratar, permita-me que lhe diga que não só não a comento, mas que os seus considerandos não correspondem à realidade. Muito obrigada. Queria perguntar, a propósito do massacre de ontem de Paris, se isso altera alguma coisa em termos de segurança no país? Naturalmente que todos os países estão, neste momento, com planos nessa matéria e têm os seus planos nessa matéria no âmbito de coordenação das forças de segurança. Agora, como também se entenderá, não é normal que se tornem públicas questões operacionais nessa matéria. Portugal também tem essa estratégia. Eu posso só acrescentar àquilo que disse a Sra. Ministra da Justiça que, de facto, corroborando
Portugal tem uma estratégia contra o terrorismo, de resto aprovada já desde o tempo do governo anterior, e que, como naturalmente todo este tipo de estratégias, está permanentemente a ser revisitada. De resto, o governo português tinha já, desde o último trimestre do ano passado, tinha já trabalhos bastante avançados para revisitar esta estratégia e, portanto, provavelmente, a breve trecho haverá alguma evolução dessa mesma estratégia. Mas não há nenhum dados novos que apontem para qualquer preocupação particular de segurança no nosso país. O que há, obviamente, é o combate permanente de todas as sociedades desenvolvidas, nomeadamente as sociedades europeias, e Portugal também, a esse fenómeno terrível que é o terrorismo nas sociedades modernas. Permita-me só acrescentar o seguinte: relativamente a essa matéria, há uma monitorização constante. Não só há um plano, uma estratégia, como uma monitorização constante e o acompanhamento também de experiências análogas. E, portanto, digamos que há também no âmbito da UE uma identificação de parte dessas medidas, como não podia deixar de ser. Queria perguntar-lhe como é que o Governo está a acompanhar os últimos desenvolvimentos relativos aos passos judiciais que têm sido dados em relação ao Grupo BES, mas agora também envolvendo a Portugal Telecom, no momento de indecisão em relação ao futuro da Portugal Telecom, com buscas na PTS-GPS que aconteceram já esta semana. Eu não vou fazer nenhum comentário relativamente a essa matéria. Como sabe, apenas reiterar aquilo que o Governo já tem dito várias vezes sobre estes assuntos. Em primeiro lugar, os assuntos que têm que ver com o novo banco e com o grupo GES estão, por um lado, a ser objeto de apreciação numa comissão de inquérito na Assembleia da República, e é nessa sede que o trabalho é feito. Tudo o que tem que ver com a questão do novo banco é matéria da responsabilidade do supervisor, que é o Banco de Portugal, que está a tratar do processo de alienação do banco, como é público, à qual o Governo é alheio, processo esse à qual o Governo é alheio. No que diz respeito à PT, quer no que se cruza com o problema do Grupo GES e do ex-BES, é um problema que está nesta sede, bem como nas sedes, obviamente, porventura de investigação criminal, uma vez que está em curso, como sabe, na sequência da auditoria forense, a apreciação de alguns factos que podem ou não ter relevância criminal. Isso é matéria, obviamente, das instâncias judiciárias próprias. No que diz respeito à PT, propriamente dito, excluindo estas outras matérias, a PT é uma empresa privada e isto trata-se de um negócio de natureza privada que é desenvolvido também fora da esfera pública e, portanto, naturalmente que é acompanhado, como qualquer assunto de relevante interesse para o país, é acompanhado pelo poder político, mas não é matéria que seja tratada diretamente e muito menos da responsabilidade do poder político e do Governo. Se não há mais questões, agradeço-vos a todos a vossa presença, uma boa tarde e, por ser o primeiro briefing deste ano, um bom ano 2015 para todos.